Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quantos louvores, né? Que bênção. Igreja, vamos passar a palavra de Deus. Abra comigo a Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. É um texto muito conhecido em todo mundo. Atos 1, 8. Convido até os irmãos para decorar de memória esses textos da Bíblia, né? Mas este é muito importante. A igreja não começa em Mateus, né? A igreja não começa nos evangelhos de Mateus. A igreja de Jesus não começa no evangelho de Mateus. A igreja cristã começa em Atos, capítulo 2, quando é derramado o Espírito Santo. Amém? Assim começou a nossa história, a igreja de Jesus. Nós vamos receber hoje aqui um texto que fala sobre essa promessa que Jesus fez. Todos acharam? Bom, o título desta noite é o Espírito Santo. Amém? Vamos conhecer suas qualidades. Quem é o Espírito Santo? Os benefícios de tê-lo, as características dele. Qual são a gloriosa obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Para isso digam assim comigo, ó. Encontraram Atos 1:8? Deixa aberto, somente inclina a tua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, esta noite, em tua casa, em tua igreja, receberemos a tua palavra, que como semente entrará no meu coração, dos meus irmãos, e transformará, santificará e salvará as nossas vidas. Leremos a palavra para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder. Outras traduções: recebereis virtude ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Recebereis poder, virtude, quando vem até vós, quando vocês sejam batizados com o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas. Veja, irmão Jorge, que o Espírito Santo vem para nós pregar para todo mundo. Disse-me ser testemunhas em todos os lugares, na Judéia, em Samaria e até em Santa Vitória do Palmar, com os fins da terra. Em todo lugar vocês vão pregar o Evangelho quando venha sobre vós o Espírito Santo. Senta e vamos comer palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra de Deus, a gloriosa obra do Espírito Santo. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma força, como diz algumas religiões. Não. Não minimizem o Espírito Santo, igreja. O Espírito Santo é a própria presença de Deus. Aprendam, irmãos, por favor. Aprendam, irmãos. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Amém? Jesus é a imagem, é a personificação de Deus para andar entre nós. Jesus é a imagem visível de Deus, mas o Espírito Santo é a presença de Deus habitando no crente. Quando Gênesis disse que se movia o Espírito de Deus sobre as faces do abismo, ali estava o Espírito Santo, desde a criação. É o dedo de Deus, como disse Jesus, quando acusavam que Jesus era endemoniado, expulsava demônio, porque tinha o demônio no corpo, Belzebu, ai das moscas. Jesus disse: se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem expulsa seus filhos? Mas eu expulso o demônio
pelo dedo de Deus, saibam que chegou a vós o reino celestial. Então o Espírito Santo é a presença de Deus. Quem está entendendo? É o próprio Deus, né? Nós temos um Deus trinitário, em 3 partes, como uma pessoa. Nós somos uma trindade também. Somos corpo, uma imagem visível, corpo, e 2 invisíveis: alma e espírito. Amém? Deus é a mesma coisa. Ele tem 2 partes igual que nós, que não se veem: Deus Pai e Deus o Espírito Santo. Amém? E a visível é Jesus. Então o Espírito Santo é Deus, é a presença de Deus. Amém? Na Bíblia você vai encontrar sempre a palavra Espírito, quando é de Deus, em maiúscula, a E inicial. Quando é o nosso Espírito, em minúscula. Ou quando é espíritos maligno, também em minúscula. Agora, Ele é Deus. O Espírito Santo tem os mesmos atributos, que realiza as mesmas obras exclusivas de Deus. Eu já preguei aqui os atributos de Deus: sua graça, misericórdia, seu perdão, seu amor, sua ira, né? Sua misericórdia. São os atributos de Deus. Agora, amados irmãos, Ele é essa terceira pessoa dessa trindade. Quem está aprendendo? Ele já esteve presente desde a criação, lá no jardim, antes do jardim. Se movia sobre a face do abismo. Ele separou as trevas da luz. Ele, depois que a luz era boa, Ele separou e fez o dia e a noite. Separou os céus dos céus e colocou os céus em cima, o mar embaixo. Separou o mar para que haja terra. Colocou animais, peixes nas águas, aves no céu. Tudo isso foi o Espírito Santo. O próprio homem foi realizado através do Espírito Santo. Não era de barro, é sobre o pó que estava em cima na terra. E hoje a ciência, depois de muitos anos, descobriu partículas de pó, de barro, no nosso DNA, no nosso organismo. Amém? Agora a Bíblia já nos dizia que o Espírito estava ali. Amém, igreja? Então Ele esteve presente na obra da criação e opera sempre eficazmente na aplicação da salvação do cristão. Ele é quem te ajuda, irmão, irmã. Ele é a força que você precisa. Você necessita a companhia de Deus. Então aí é o Espírito Santo que se cumpre. Será dado poder, virá a vocês poder quando seja derramado o Espírito Santo sobre vós. Recebereis virtude. Amém, igreja? Então aprenderemos hoje aqui agora a continuação algumas obras do Espírito Santo. Vamos lá, primeiro título desta noite: o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Amém? Em João 16, no versículo 7, diz assim: todavia digo-vos de Jesus, e fala a verdade, que convém que eu morra, convém que eu vá. Jesus estava presente. Convém que eu seja crucificado, morra, e que o terceiro dia ressuscite. Convém isso para você. Te convém, Pedro. Como tu vai dizer que eu não morra? Te convém, Pedro, porque disse Jesus: se eu não for o Consolador, olha outra palavra, auxiliador, ajudador. Jesus é quem nos consola, certo? Então quem recebe o Espírito Santo recebe a pessoa de Jesus, um consolo 24 horas. Olha a importância de nós receber o Espírito Santo. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu mesmo o enviarei. É a presença de Jesus, é a presença de Deus. Amém? E quando Ele vier, convencerá o mundo de 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Amém? Então o homem pecador, como eu e você, precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós somos descendentes de uma natureza humana que a Bíblia chama de carne. A carne significa a natureza humana. Somos descendentes de Adão e Eva, que pecaram. Amém?
Nossa inclinação é para o mal. Se lembra quando falaram a Jesus: ah, tu é bom? Jesus disse: bom é meu Pai e perfeito que está no céu. Então nós somos detalhados de falha, porque nós somos uma natureza humana. Deus tem uma natureza divina. Aprenda, Antonelli, que está aqui. Aprendam, crianças que estão aqui. Deus tem uma natureza divina. Ele é um ser divino. Ele é um espírito. Ele tem poder para criar, para fazer. Nada é impossível para Ele, amém? Nós temos natureza humana, pecadora, pecaminosa, errante, falha, corrupta. Por isso precisamos do Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo permanece no pecado. Quem está aprendendo, igreja? Quando vier o Espírito Santo, nos convence de pecado, entendeu? Quem roubava, opa, não rouba, devolve isso. Quem vai trair, opa, não adultera, ou não diga mentira, fala a verdade. Ou é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então precisamos. Se nós queremos se relacionar com Deus, é impossível sem o Espírito Santo. É a pessoa de Deus. É impossível fazer nada na igreja sem o Espírito Santo. Ele convence de pecado, de justiça. Que significa a justiça? Busquem primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. Que significa essa palavra? Tudo que é correto, honesto. Isso é justiça. Algumas igrejas ensinam errado, que justiça é a vingança de Deus. Não. Procurem o reino de Deus e tudo que lhe apraz, tudo que lhe agrada, tudo que é bom, tudo que é honesto. Isso é a justiça. Seja justo como Deus é justo. E juízo, porquanto haverá um juízo final, uma condenação final. É o Espírito Santo quem nos alerta que um dia eu e você estaremos frente ao tribunal de Cristo, mas nós não com medo, nós estaremos alegres. Sabe por quê? Não porque mereçamos, não porque não haja nada em nós que possamos garantir a salvação, mas nós estaremos alegres. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos a nossa falha, mas nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Nós somos salvos pela fé. A salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então nenhum pecador teria consciência do seu pecado, nem chegaria ao arrependimento sem a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. Amém? E Ele é quem nos convence de pecado, que abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a Cristo como nosso Salvador. O homem sem o Espírito Santo não vai se entregar a Cristo. Entendeu, igreja? Olha o que disse Paulo em Coríntios 12. Diz assim, ó: por isso precisam compreender que ninguém pode dizer que Jesus é maldito, anátema a Jesus, né? Que é poder que pode estar falando pelo poder do Espírito Santo. É impossível alguém que tem o Espírito Santo odiar Jesus, porque o Espírito Santo é a presença de Jesus no crente. Amém? A pessoa, existem dois tipos de pessoa na igreja. O crente, ele crê que Jesus é o Senhor e Salvador, mas existe o cristão. O cristão é aquele que recebe o Espírito de Cristo. É aí que nós temos que chegar. E para isso precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Amém? Nós, por exemplo, como cristão, não precisamos de nenhuma evidência para crer em Cristo, que é Cristo o Senhor. Aliás, nós temos a maior revelação de todas. Tem muitas igrejas que as pessoas correm detrás de revelações, que você vai ser não sei o quê. Eu quero ensinar a igreja corretamente que a maior revelação foi a Bíblia, a palavra de Deus.
Disse em Timóteo capítulo 2 que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito Santo que falou aos homens de Deus como escrever, o que escrever, com que objetivo. Quem está entendendo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para redarguir, ou seja, refletir, meditar. Amém? Para que todo homem esteja preparado para toda boa obra. Amém? Então, este processo é chamado de santificação. Agora me deixa ensinar algo para a igreja. Todos para aqui atento. Você estava no mundo perdido, você está aí no mundo. Quando você chega à igreja, preste atenção, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Na pregação, né? A pregação vem para nós aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Nesse momento que você o aceita, você passa na frente, a palavra arde no teu coração, você compreende as Escrituras, né? Você aceita a Jesus como Senhor e teu suficiente Salvador, certo? Então no céu, nesse momento, para Deus, você é contado como justo. Preste atenção, os irmãos que gostam de palavra. Existem 3 processos na igreja, na vida do cristão: a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação é o que diz em Romanos 5, no versículo 1: justificados, pois, pela fé, tereis paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Justificado significa que a condenação que era minha e tua pelo pecado foi retirada. Cristo Redentor foi retirada porque você crê e aceitou o sacrifício de Deus, que é Jesus, como Cordeiro de Deus sobre a sua vida. João Batista disse: eu apenas batizo em água para arrependimento, mas lá vem aquele que batizará com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nesse processo que você chega à igreja, você está no processo de justificação. Você merecia o inferno pelos teus pecados, eu merecia a condenação, e Deus retira de nós a condenação, imputando o seu Filho naquela cruz. Amém? Esse é o amor de Deus. De tal maneira Deus amou o mundo que enviou, deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele, Jesus, cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. As crianças atentas, tá? A vida eterna. Amém? Quem está aprendendo? Você é justificado. Depois você começa a perseverar na igreja, sim ou não? Você diz: eu quero mais, quero voltar ao próximo culto. Eu estou conhecendo a Deus, porque é impossível conhecer a Deus sem a Bíblia. A Bíblia é a linguagem de Deus. Amém? Sempre procura a igreja mais perto da Bíblia, não mais perto da tua casa. Agora você, quando começa a frequentar a igreja, você entra no processo chamado santificação, que é quando, pelo poder do evangelho, da pregação, é retirado o mundo, o pecado dentro de você. E o agente que faz isso é o Espírito Santo, quem santifica ao ser humano, quem vai transformando ele de carnal, de natureza divina, a cada dia obtendo a natureza de Deus. Como disse Paulo em Gálatas 2:20: já não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Esse processo de santificação dura toda a tua vida. Aqui algumas igrejas ensinam totalmente errado. Querem que os irmãos sejam santos já. Não, impossível. Você saiu da água do batismo e você descobriu que aquele homem miserável que você era, que eu era, sabia nadar, e agora você tem que matá-los todos os dias. Você vai pecar sempre, sempre vou pecar. Esse processo se chama santificação e faz com o Espírito Santo. Amém? Quando você morrer, que você não morre, que o cristão não morre, ele parte. Amém? Chegar o processo de você subir no céu, você entra na terceira face, a glorificação. É aí onde você recebe a coroa de glória naqueles que creram. Então a santificação é um processo que dura toda a vida.
O pecador vai sendo regenerado através das pregações, com estudos bíblicos e o poder do Espírito Santo em cada alma. Então não se preocupe se alguém oprimiu você. Tranquilo, o Espírito Santo faz a obra diferente com cada pessoa. Mas uma coisa é certa, Ele está santificando você. E hoje aqui a igreja está sendo santificada. A santificação é muito importante. Em Hebreus 12:14, o apóstolo Paulo disse, eu errei, Hebreus não escreveu o apóstolo Paulo. É a única carta que não se sabe a origem de quem escreveu. E ali o escritor diz assim: segui a paz e a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá. Claro, Deus tem uma casa, uma morada eterna preciosa, e Ele quer compartilhar com o seu povo. O seu povo tem que ser espiritual, cheio do Espírito Santo. Então declare hoje que você vai morar lá, porque Jesus já derramou seu sangue, e você está aqui não merecendo, mas você recebe a salvação pelos méritos de Cristo, que morreu em nosso lugar. Isso é Evangelho. Amém? Glória a Deus. Toda igreja que diz que você, se não der dízimo, se não fazer aqui, não sobe no céu, está dizendo então que a salvação depende de você e não de Cristo. Aprenda, igreja. A salvação não depende do homem. A salvação depende de Jesus. Antes de Jesus vir na terra, havia dízimo, havia obras muito menos que agora. E Deus teve que enviar Jesus para derramar o seu sangue. Significa que o Antigo Testamento não era válido. Não transformava o homem. Só colocava uma máscara. A religião não é boa. E aí veio Jesus, derramando o seu sangue. E Ele sim é a salvação. Quando Deus Pai viu o sangue de Jesus, satisfez a sua ira, aplacou a sua ira. Agora todo aquele que aceita Jesus tem o favor de Deus, tem o amor de Deus, o perdão de Deus e a salvação. Agora, e quem faz o Espírito Santo? Eu sempre ensino os irmãos, não podemos se gloriar em nada, porque diz que até a fé é um dom de Deus. Que amor é esse? Que escolha alguém tão falho como eu, como você, para salvar. Por isso Jesus é maravilhoso, porque o seu amor é inigual e o seu amor é suficiente. Segundo ponto, o Espírito Santo. Estou ensinando que o Espírito Santo está, a obra gloriosa dele. Segundo ponto, ele regenera o pecador. Regenera, gera de novo, ressuscita, renova. Amém? João 3 diz assim: Jesus a Nicodemos, a maior conversa teológica da Bíblia, o maior sábio das Escrituras, Nicodemos, com o dono das Escrituras, o dono da sabedoria. E ali Jesus, quando Nicodemos estava assombrado com o que Jesus fazia, Jesus não se deixou levar por bajulações e respondeu e disse: na verdade te digo, Nicodemo, que se não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. A Bíblia disse que o reino veio a nós. Aqui não é que nós vamos um dia entrar no céu, não é esta palavra. Quem se lembra da oração de Jesus em Mateus 6? Jesus disse assim: Pai, santo é teu nome, enfim, venha o teu reino a nós. Ou seja, que significa que Deus tem um reino e Ele é espiritual, e Ele se monta no altar de cada coração que oferece com humildade a Jesus. Então agora Nicodemo estava aprendendo com o dono da sabedoria, com o escritor da Bíblia. Ali começou o verbo que se fez carne e disse: Nicodemos, não adianta nada ser conhecedor da palavra se tu não morrer e nascer de novo. E para isso acontecer, precisas que o Espírito Santo de Deus faça essa obra em você. É na água e no Espírito. Faça a tua parte no batismo nessa água. Amém? Mas isso não garante a salvação ainda, porque quando Jesus disse: quem crer e for batizado, Ele colocou primeiro quem crer. Deixa-me te ensinar corretamente, igreja. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Depois que diz Jesus: quem não crer, não diz que não for batizado. Pergunto para a igreja: o ladrão, que não diz que era um ladrão, mas vamos colocar um ladrão, malfeitor,
que estava à esquerda ou à direita ali de Jesus naquela cruz. Um não quis Jesus. Sim ou não, igreja? O outro se arrependeu ali na hora. O que parecia o pior lugar era o melhor lugar para ele. Estava perto de Deus, perto de Jesus, como você. Aquele ladrão lá foi salvo ou não? Foi. Que ele pediu: Senhor, quando entrares... Ele estava na glorificação, ele estava atento à glorificação agora. Quando entrares ao teu... Aqui eu não desço, eu sei que aqui não desço, mas a vida é curta e passageira, entendi. E que tu és o Cordeiro de Deus. Então, Senhor, quando tu entrares na tua glória, no teu reino, lembra-te de mim, amém? Salva-me, leva-me contigo, amém? O que Jesus falou para ele? Não, desce, toma ceia, tem que mudar tuas vestes, com todo perdão, tem que te batizar nas águas. Falou isso? Igreja, viu como a religião mata? Mas a letra, o Espírito vivifica. Que Deus disse para ele, Jesus, o dono, foi a primeira salvação, que disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem crê é salvo. Quem crê, quem dá glória. Versículo 6, diz assim, no próximo versículo, não podes entrar no reino se não nascer de novo, nascer do Espírito. Quem está entendendo? É o Espírito que te faz nascer para uma nova vida, guiado pela palavra, não pela emoção. Se tu diriges pela emoção, tu está na carne, amém? Glória a Deus. Lembro-me um pastor que foi convidado, pregou numa grande igreja cheia, estava cheia de pastores, meu Deus, foi convidado. Eu falei isso ontem numa linda janta que tivemos aqui com os irmãos que estão aqui presentes. E falei que esse pregador, ele queria, Deus usou ele para ensinar a igreja uma coisa. A igreja toda emoção, era só emoção, amém? Então aquele pastor começou a dizer assim, o Espírito entrou na igreja. E aí todos começaram, tem aqueles irmãos que fazem como liquidificador, começam a girar e girar como batedeira, né? E pensando que esse é o Espírito Santo. E começam a se bater e jogar contra as cadeiras, enfim, uma desordem tremenda. O Espírito Santo nunca é bagunça, ele é ordem, ele vem para transformar, amém? Quem dá glória a Deus? Irmão, ele vem para corrigir. Aquele que está mais cheio do Espírito Santo, aquele que não rouba, aquele que sabe trabalhar com dignidade, que não fala mal de ninguém, esse está cheio do Espírito Santo, não aquele que rebola. Vamos lá. E diz assim, o Espírito entrou na igreja, todo mundo, agora está nos corredores aí, as irmãzinhas, meu Deus, parecia que iam voar. Agora subiu no altar, e os homens maduros do altar começaram a se levantar, e disse assim o pregador: esse é o espírito de Satanás. A igreja ficou assim, houve um silêncio. Eu gosto de quando os pastores, servos de Deus, são usados para me repreender. Diz que Deus, quando repreende, é porque Ele ama. E ali ficou num silêncio e disse: viram? Vocês não vivem o Evangelho, vocês vivem uma emoção. Quando o Espírito Santo vem numa pessoa, não precisa nem falar língua estranha. O Espírito Santo vem para convencer de pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo vem numa pessoa para que pregue o Evangelho, não ficar enfejado aqui em quatro paredes. Sair pelo mundo, detrás dos perdidos, anunciar que Jesus é o Salvador, que é uma esperança, que é um perdão, que é uma chance, que é um Deus misericordioso, que é um Deus que ama, que é um Deus que levanta, que é um Deus que veio em pessoa sendo o Rei, sendo o Criador, se humilhou, se esvaziou e andou entre nós, tomando forma de servo, de escravo, assumindo o nosso lugar. E que Ele é o Salvador. Essa pessoa que aceita o Espírito Santo, que aceita Jesus, pode até não ter nenhuma atividade na igreja, mas Deus o ama, o seu nome está escrito no livro da vida. Pode não aparecer no altar de uma igreja, mas seu nome está escrito lá. Esse é cheio do Espírito Santo. Ele não trai, não rouba, não xinga ninguém, não fofoca, não bate ninguém, não mente. Isso é ser cheio do Espírito Santo.
Quantos você vê pastores e presbíteros e obreiros, digo isso com amor e respeito, que falavam em língua, pregavam bonito, adulteraram, deixaram a esposa, na sociedade são mal falados. Tu te aproxima, parece que tem um espírito de Satanás ali dentro deles. Judas Iscariote pregava o evangelho, expulsava demônio, ressuscitava mortos. Ele nunca mudou, porque não deixou que o Espírito Santo viesse até ele. Mas nós sim, porque nós reconhecemos que nós somos falhos, mas que Ele é perfeito. Nós estamos aqui reconhecendo que Deus é Deus, e que Deus não precisa de nós, mas nós somos dependentes da graça e da misericórdia, o perdão de Deus. Então o homem é concebido em pecado na sua mãe. Quem se lembra, Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Nasce numa natureza inclinada ao pecado e não pode se mudar a si mesmo. Não pode. Até quando você vai tentar mudar por você mesmo? Você não pode, irmão. Você não pode, irmãzinha. Você não tem força, você não tem essa sabedoria. Entenda, Deus está aqui te amando. Eu estou vendo os braços de Deus encanando para a igreja, dizendo: eu sou o teu Deus, eu posso te transformar. E para isso precisamos entender e conhecer a Deus pelas Escrituras. Hoje aprenda um pouco mais sobre o Espírito Santo. Não me dá em uma hora para pregar as obras do Espírito Santo, não me dá vida, mas quero resumir alguns pontos para que a igreja seja edificada. É o Espírito Santo quem te renova, quem te transforma. E Ele está aqui. Abrimos a palavra, damos lugar a Ele. É o Espírito Santo que está convencendo aqui. Eu tenho certeza que esta noite alguns corações vão sentir um fogo da palavra de Deus. É o próprio Espírito, não é o pastor Juan, não, é o próprio Espírito Santo de Deus. É a presença de Jesus. É só o Espírito Santo pode mudar os desejos, as inclinações, as disposições da alma. Lembre-se que o Espírito é a conexão com Deus. Deus é Espírito. Se devemos adorar, haverão tempos que haverão verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. A alma é diferente. A alma é o nosso lugar onde Deus criou, onde estão armazenadas as emoções, os pensamentos e as escolhas de uma pessoa. E nossas escolhas são erradas. Então precisamos que venha o Espírito Santo para mudar as nossas escolhas, para mudar os nossos desejos. A carne te leva para a balada à noite, sábado. Quando vem o Espírito Santo, te leva sábado à noite. Vamos lá para a igreja, vamos lá ser transformado, vamos lá ser santificado. Lá uma chance para você. Amém? Então só o Espírito Santo pode mudar essas inclinações íntimas da nossa alma. Quem está entendendo? E nos fazer uma nova criatura. Amém? Só o Espírito Santo pode nos dar um novo coração. Quem deseja um novo coração? É uma promessa. Uma nova mente significa uma nova vida. Amém? É só pela obra do Espírito Santo que o pecador é regenerado. Papai e mamãe fez você, mas não criou você. Foi Deus no ventre da tua mãe. Quando você nasceu, aprendeu algo bom, algo errado, mas você precisa nascer de novo, ser regenerado. Sabe quem faz essa regeneração? É o Espírito Santo de Deus. Nenhuma outra religião, nenhum outro espírito, só o Espírito Santo pode regenerar você. Amém? Nascer de novo para fazer parte da família de Deus. Quem está aprendendo? Igreja, preste atenção, sem nascer do Espírito, ninguém consegue se arrepender, pois está preso, totalmente preso na sua natureza pecaminosa.
sua natureza carnal. É o Espírito Santo que nos dá a possibilidade de vencermos esta natureza carnal, esta carne, esta pessoa viciada em desejos ruins. Quem está entendendo? E de nascermos de novo para uma nova vida, agora com Deus, agora na mão de Jesus. Sem o Espírito Santo não dá. Amém? Terceiro ponto da noite. Vamos lá, vamos ao terceiro ponto, irmão Leandro. Ele sela o crente, sabe? Como propriedade exclusiva dele. O Espírito Santo é quem sela. Sabe aquele carimbo? Mas na escritura lá, carimbo, é meu, vale. Sabe aquelas vacas, aqui, pessoal de campo, essas são minhas. Fogo, um código ali e é minha. É da minha propriedade. Amém? O Espírito Santo é o selo de Deus. Quem recebe o Espírito Santo, Deus disse: este ou esta me pertence, são minhas ovelhas. Diz assim Efésios 1:13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, as escrituras, o evangelho da vossa salvação. Por isso que eu coloquei esse nome na igreja. O evangelho da salvação, esta aliança, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Atos 1:8. Recebereis poder ou virtude quando venha sobre vós, diga, o Espírito Santo. Quem está entendendo? Então, quando Deus dá, é como um casamento. Você primeiro tem que estar na etapa de noivado. Ai, se você não entra na etapa de noivado e casar com o primeiro que apareça, tentando sair de casa, meu Deus, cuidado com isso. A pressa sempre traz erros grandes. Seja paciente. Amém? A paciência também é um dom do Espírito Santo que nós precisamos. Amém? A ansiedade faz errar. A paciência é a capacidade de saber esperar. Presta atenção, o namorado, gosto de ti, eu quero te fazer feliz. Casamento é isso. Casamento não é, eu caso contigo porque tu me faz feliz. Tá errado. Isso é interesse, isso não vai dar certo, isso não é amor. Casamento é, eu quero te fazer feliz. Eu vou colocar um dedo agora, como um sinal. Eu vou colocar um selo em você, assim, um dedo. De noivado, certo? Tu é minha, tu é meu. Amém? Um dia eu e você, Ele vai nos chamar e somos propriedade dele, e vamos estar lá em cima para todo sempre, nas moradas celestes. Entretanto, Ele deixou uma aliança, a aliança do Evangelho. Sabe qual é a aliança? Sabe qual é a marca? O penhor. Você encontra em Efésios o penhor, aliança, o pacto, o concerto. Aliança qual é? O Espírito Santo. Esse é meu, essa é minha, é a marca, é o selo. Diz a Bíblia que nós somos a noiva e que Ele, o noivo, um dia virá. Entretanto, Ele nos deixou a aliança, o selo, o Espírito Santo de Deus. Maravilha, obrigado, Jesus. Agora, quando cremos em Cristo pela pregação do Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quem se lembra aquele centurião que chamou Pedro? Pedro disse: não quero ir lá, são romanos, não vão aceitar. Vai, porque eu vou chamar gentios. Gentil aquele que não nasceu em Israel. Toda a igreja que tenha candelabro, que tenha arca da aliança, está judaizando a igreja. Isso é péssimo, isso é terrível. Isso aí, nós somos um povo separado, somos gentios. Gentil aquele que não nasceu em Israel. Está entendendo? Então, para nós também era o Espírito Santo. Amém? Quem se lembra quando Pedro foi lá, pregou, e estava Cornélio com todos os convidados, e na pregação veio o Espírito Santo e batizou todo mundo ali. Amém? E Pedro não queria que se batizasse nas águas. Aí Pedro disse assim, vendo Deus mesmo na pregação batizando com o Espírito Santo, Pedro disse assim: quem sou eu para impedir estes descer as águas, se o próprio Deus o batiza com o Espírito Santo? Ou seja, que o Espírito Santo
é mais poderoso ainda, importante que o batismo nas águas. Eu falei mais importante. Não estou separando. Quem está entendendo? O próprio Espírito Santo te leva para as águas. Amém? Mas quem recebe o Espírito Santo recebe estas gloriosas obras de Deus. Quem consegue glorificar a Deus? Agora, o selo fala de propriedade. Passamos a pertencer à família de Deus. Amém? O selo fala também de pureza, porque a obra, essa obra se realiza em nós, e em nós, através de nós, em um genuíno arrependimento. É uma obra verdadeira, transforma o pecador. Esse selo fala de inviolabilidade. Não tem como violar isso aí ninguém. Se Deus te dá o batismo do Espírito Santo, isso é inviolável. Esse selo, ele é inviolável. Ele é aquele testamento que ninguém pode abrir. Está entendendo, igreja? Então, ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo, porque nós temos o selo do Espírito Santo. Nós temos esta segurança eterna. Se mata um cristão por pregar a verdade, faz um favor, o leva mais perto de Deus. Mas ninguém poderá nos separar do amor de Deus, disse Paulo em Romanos 8:32. Ninguém, nem morte, nem espada, nada. Quando Deus te dá o Espírito Santo, te sela. Tu é meu, tu é minha. Ninguém separará as minhas ovelhas das minhas mãos. Outro ponto, já vamos terminar a pregação. Ele é a garantia da nossa redenção. Amém? O Espírito Santo é essa garantia. Vamos para Efésios, Leandro. Diz assim, ó, Efésios 1:13. Quem gosta de palavra? A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram o evangelho verdadeiro, a verdadeira mensagem. Naquela época haviam pregações falsas, como existem hoje igrejas emocionalistas. É Jesus no barquinho, só Jesus no barquinho, é Jesus e as moedas, você vai ser prosperado, você vai ter 2 casas. Isso é pregação emocionalista. Essa é a teologia da prosperidade, que Paulo desagradava, que Jesus é contra. Jesus disse, Deus te dá, mas tu não pode amar a Deus e a riqueza, não pode servir a 2 senhores. Amém? Estou pregando Bíblia. Amém? Se alguém ama a Deus, vai amar o pastor Juan também, porque estou pregando a Bíblia. Agora diz assim, ó, quando vocês ouviram a verdadeira mensagem, havia mensagens falsas, imagina hoje. A boa notícia que trouxe para vocês salvação. Vocês creram em Cristo. Quem diz amém? E Deus pôs em vocês a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. A marca, você é meu, você é minha. Esse é o selo. 14. O Espírito Santo é a garantia, a herança, o penhor. Significa garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Sabe qual é a promessa? Não é carro novo, casa nova, essa é a teologia da prosperidade. Lixo não serve para nada, não regenera ninguém. Alguma vez o dinheiro mudou alguém? Só para pior às vezes. O poder, quando não é bem usado, só mancha uma pessoa. Amém? Vou entregar a maior revelação para você esta noite. Sabe qual é a maior promessa? Que há céus novos e uma terra nova, chamada a santa cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que chorou, todo aquele que enfrentou pranto, se arrastou aqui na terra aos pés de Cristo, lá em cima Jesus enxugará, toda lágrima será enxugada. Ele mesmo enxugará. Não precisamos da luz do sol, porque a própria glória dele iluminará. Haverá uma mesa preparada, já está pronta. Você precisa ter um nome escrito no livro da vida.
e receber o Espírito Santo para lhe ajudar a compreender as coisas de cima, do alto, a procurar as coisas que estão escondidas em Cristo Jesus, reveladas para a sua noiva, reveladas para a igreja, povo amado de Jesus, povo escolhido de Jesus. Nós somos o reino de Cristo, nação santa, povo exclusivo de Deus, separado para fazer as boas obras. Mas nós somos estrangeiros aqui, estamos de passada daqui. Essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso mundo, esse não é o nosso lar. Mas quando as trompetas tocar, haverá um sinal no céu, os céus se abrirão, se quebrantarão, Jesus aparecerá em glória e poder. Ele veio com coroa de espinho, voltará em coroa de glória. Ele veio como cordeiro de Deus, voltará como leão da tribo de Judá. Ele voltará com glória e poder, e os crentes batizados com o Espírito Santo serão arrebatados em um instante, em um abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor. Que essa seja a maior revelação da tua vida, que tu escutou numa igreja. Essa maior revelação, essa maior promessa, não existe outra maior. Se você está escutando outras promessas, você nunca escutou o evangelho verdadeiro de Jesus. Nunca. Você pode ter 30, 40 e 100 anos de igreja, se você não escutou estas mensagens, você nunca escutou Jesus. Permaneça nessa promessa. Você, irmão, irmã, que tem alguém enfermo na tua casa, esta promessa te dá força e esperança. Você que perdeu um ser querido, esta promessa te dá fé e esperança. Que esta vida é curta e passageira, mas lá eternamente receberemos o rosto e a glória de Jesus. Não haverá pranto, lá em cima não há tumor, lá em cima não há câncer, lá em cima não há AIDS, lá em cima não há morte, porque lá habita a presença do nosso Deus. Aleluia! No exato momento em que depositamos a nossa fé em Cristo e recebemos a vida eterna, o Espírito Santo nos é dado a nós como uma garantia de que aquela obra que foi começada em nós será completamente realizada até o último dia. Quem se lembra a Bíblia? Toda obra que Deus começou, Ele mesmo vai aperfeiçoar. Sabe o que significa que Jesus é o autor e consumador da fé? Tem irmão que não sabe, deixa eu ensinar. Sabe o que significa essa palavra? Jesus é o autor, Ele é o criador e o aperfeiçoador da nossa fé. Esse significa autor e consumador. Ele é quem criou a fé, nos deu a fé, e Ele mesmo quem aperfeiçoa a fé dentro de nós. Sabe através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Amém? É como aquele anel que eu falei de noivado. Ele tem uma promessa, que um dia será a consumação no casamento. A noiva se casará com o cordeiro no dia das bodas do Cordeiro de Deus. Entretanto, Ele deixa o anel, a promessa, a aliança que Ele tem no Evangelho de Jesus. Vamos lá, estamos terminando. Outra obra linda do Espírito Santo: Ele batiza o crente no corpo de Cristo. Amém? Diz a Bíblia em Coríntios 12, diz assim, pois em um só Espírito, preste atenção, igreja, como fala de Espírito em maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Diz assim, pois em um só Espírito, amém? Todos nós fomos batizados em um só corpo. Porque não importa se tu é vitoriense, brasileiro, argentino, grego, escravo, todos nós foi dado de beber de um só Espírito. É a presença de Deus. Amém? Então todo aquele que crê em Cristo, ele é introduzido na igreja, no corpo de Cristo, na igreja de Deus,
Amém? Pela obra do Espírito Santo. Quem está aprendendo? Preste atenção aqui o que eu vou falar. Nenhuma denominação religiosa ou um rito sagrado pode nos fazer participantes da igreja, cujos membros estão arrolados, ou seja, inscritos no céu, senão o Espírito Santo. Com todo respeito, tem gente que diz: eu sirvo outra religião. Não é o mesmo Deus? Não é. O teu Deus te permite lá fumar, beber, cachaça, demônio. Não é o mesmo. Te leva para as trevas. Quer vingança? Vai nas religiões. Tu pode te vingar. O nosso não é o mesmo Deus. Pelo amor de Deus, não vamos cair nessa história agora que não, igreja, nós temos que ser firme. Ou somos de Cristo ou não somos. Não, a religião não foi Deus quem criou. Está escrito na Bíblia? Não está. Então não. Eu só obedeço o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é o único livro de Deus, e ele é infalível, inerrante. O que está lá e se cumpre no mundo. O mundo não cumpre a Bíblia, mas o que está na Bíblia se cumpre no mundo. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo do único Salvador do mundo, que é Cristo Jesus. Nós, a igreja, somos o único povo exclusivo de Deus na terra. Não é prefeitura, não é escola, não é bombeiro, não é polícia, não é nenhuma outra organização religiosa, senão somente a igreja. E quem te coloca para dentro da igreja é a obra do Espírito Santo. Vamos lá, outro ponto. Já estamos terminando, por favor, não tenha raiva de mim. 1 hora é pouquíssimo para pregar tanta palavra. O Espírito Santo dá dons espirituais aos salvos, aos cristãos. Rapidamente, em Coríntios 12 diz assim, cada um porém é dada a manifestação do Espírito. Leia, outra vez em maiúscula, visando ao bem comum. Hoje nós temos individualistas nas igrejas. Eu tenho o melhor dom que tu, eu prego melhor que tu, eu canto melhor que tu. Isso não serve para nada, isso é lixo. Não serve. São os introduzidos, são as cabras, joio, enfim. Nós temos que ter o amor de Cristo. É melhor dar que receber. Tem dom, não te gloria. Sabe pregar, sabe cantar, sabe fazer, expulsar demônio, tem revelação, não te gloria. Porque isso não muda você, isso muda a igreja. Os dons são usados para mudar a igreja. Vem uma pessoa endemoniada, quem tem dom de expulsar? Vai lá. Vem as pessoas para a igreja, eu quero conhecer Deus. É só através da palavra. Quem tem o dom de pregar, vem cá. Quem tem visão, vai lá, deixa Deus te usar. Amém? Nem o louvor não é um dom, hein? Já estou explicando. Não está na lista aqui dos dons, que eu vou mostrar agora. Um talento. Cantar, tocar, não é dom, é talento. Deixa eu te ensinar corretamente. Cantar, louvar, tocar instrumento não está na lista dos dons que dá o Espírito Santo. Você vai ver agora. Agora, os dons são usados para edificar a igreja. Judas Iscariote, volto para Judas. Tinha dom ou não? Tinha. Ele não expulsava demônio, voltava feliz? Certo. Onde está Judas? Quem foi Judas? Um diabo entre nós, disse Jesus. Não escolhi 12 entre vós e um de vocês é um diabo? Então veja que dom não muda a natureza de ninguém, mas o Espírito Santo muda a natureza de uma pessoa. Agora diz assim, na igreja é dada a cada uma manifestação do Espírito, para o bem de todos, para que todos possam crescer. Amém? Agora diz assim, porque a um é dado pelo... Conte os dons. Em vez de você encontra o dom de louvor aí, outros dons, conte. A um é dado pelo Espírito, dada palavra de sabedoria. Os pastores, pregadores têm que ter esse dom. Se não tem, vai só pregar na emoção. Segundo, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de ciência, sabedoria para saber criar, ciência para manter. É importantíssimo descobrir o que está escrito literalmente ali. Vamos lá, terceiro ponto, seria para outra pregação. Outro pelo mesmo Espírito é dada fé. Veja como a fé é um dom. Amém? Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Que Jesus é o Senhor? Viu? Você já tem um dom.
Alegra-te. Você já tem um dom. Esta criança adorável que veio aqui, ela crê em Jesus, já tem um dom. Dom da fé. Ela crê em Jesus sem vê-lo. É um dom. Ninguém diga que não tem dom. Já tem um dom aqui esta noite. Terceiro, vamos lá. Quarto, ao outro pelo mesmo Espírito, dom de curar. Colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados. Vamos lá, quantos dons? A outro, operação de fazer milagres. Milagre significa aquilo que o homem não é capaz de fazer. Amém? Vamos lá, a outro dom de profecia. A outro dom de, esse é muito importante, discernir os espíritos, se são de Deus, se não são, discernir a palavra. Enfim, a outra variedade de língua. E a outra interpretação de língua. Onde está o dom de louvar? Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele mesmo quer. Ele mesmo vê a igreja, diz: aquele vai pregar, aquela vai expulsar demônio, aquele vai evangelizar nas ruas, aquele vai limpar a minha casa, aquele vai cortar a grama da igreja, aquela vai fazer a comida para os pobres, aquele vai pastorear, este vai ajudar o pastor, este vai servir a Santa Ceia, este vai colocar as mãos sobre os enfermos. E todos juntos somos um só em Cristo Jesus. Ninguém é superior a ninguém. Aqui o único que tem coroa é Jesus Cristo de Nazaré. Então o Espírito Santo, quem está aprendendo, que é o capacitador do salvo para o serviço de Deus. Quem está aprendendo? Ele concede dons diversos aos filhos de Deus segundo a sua soberana vontade. Você vai encontrar na Bíblia o beneplácito da sua, significa o que Ele deseja. Ele pode pegar uma pessoa embriagada lá fora, trazer para a igreja. Ele pega aquele que o mundo tem como escória, traz para a igreja. Ele santifica, batiza com o Espírito Santo, derrama dom e mostra para aqueles que se acham sábios que só Jesus pode fazer milagre. E Jesus escolhe as coisas pequenas para envergonhar as grandes, aquelas que não são para envergonhar aquelas que são. É por isso que você e eu estamos aqui. Ele pega uma pessoa nas drogas e tira o vício e coloca a Bíblia na sua mão. Ele tira o adultério de uma mulher, de um homem, e ele coloca a fidelidade através do Espírito Santo. Ele pega um ladrão e diz: não rouba mais, agora trabalha com as tuas mãos para compartilhar com aquele que necessita. Que maravilha! Como precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Quem dá glória a Deus? Esses dons são uma capacitação especial para o desempenho do ministério, a igreja avançar, crescer. Tem pastor que abafa os irmãos que tem dom. Aqui não. Eu sempre digo assim, ó, é muito melhor eu não querer muitos dons. É muito melhor ter um pastor com um dom só, de pastorear, ensinar, um só dom. É muito melhor uma igreja com 9 irmãos, com cada um dom diferente, que uma igreja com um que tenha todos os dons. Amém? Todos os irmãos com dons podemos fazer muita coisa para Jesus, porque não somos ilhas, e melhor que ninguém sozinho não podemos. Até Jesus carregou a cruz, teve que ser acompanhado por alguém. Mas quando trabalhamos em conjuntos, em comunhão, em um só Espírito, com dons, aí a igreja avança, aí a igreja conquista, aí a igreja faz a força e a diferença na terra. Nós precisamos uns dos outros para poder realizar a vontade do Pai que está no céu. Não há nenhum salvo sem um dom espiritual. E às vezes existem casos especiais de alguém com todos os dons, mas Deus é melhor. Deus demanda diferentes dons para a igreja. Amém? Então no corpo de Cristo não pode existir esse complexo de inferioridade ou superioridade. Não pode existir, tá bom? Mas deve existir um sentimento de mutualidade. Eu te ajudo e tu me ajuda. Esses dons devem ser ainda exercitados, não para a glória pessoal de cada membro, como ensinei, mas para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. Vem assim como é para a glória de Deus. 1 Coríntios 14 diz assim, ó: assim também vós, que já estás desejoso de dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Edifica o próximo, não a ti,
não te glories. 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Isso é uma congregação, uma reunião, uma assembleia, ó. O que vocês vão fazer? Cada um tem um salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo com ordem decentemente para a edificação da igreja. O Espírito Santo é perfeito, ele distribui. O que não pode acontecer, um de nós, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, e você não é no céu, aí você vai errar. Tem até igreja que tu faz um curso de pastor, você é pastor, mas depois vem os escândalos, a igreja não prospera, você não consegue, você prega, não queima no coração de ninguém, porque você não tinha esse chamado. Então diga esta noite: Senhor, estou aqui, e é muito melhor que se faça a sua vontade que está no céu, aqui na minha vida, que a minha vontade. Aí Deus vai te mostrar qual é o teu lugar na igreja. A igreja está. O Espírito Santo, ele tem revelação, ele tem inspiração, ele tem iluminação. Ele ilumina uma pessoa, ilumina. A pessoa não sabia o caminho, não sabia a palavra, ilumina. A tua palavra é lâmpada. Ele tem revelação, ele te revela o que está oculto nessa escritura. Quanto de vocês, por exemplo, esta noite, por favor, eu peço com humildade, que vocês na casa, vocês liam estas palavras e não entendiam, e aqui você diz: estou entendendo tudo o que o pastor Juan está pregando, está ficando claro a palavra para mim. Sabe por quê? Porque quando Deus vê que os filhos estão reunidos, o Espírito Santo habita entre nós, e Ele mesmo vai revelando. E Ele mesmo inspira também. Ele é inspiração, revelação e iluminação. Ele inspira os homens de Deus para escrever a Bíblia. Ele te inspira. Algum de vocês, algum de nós, quantas vezes estamos em casa trabalhando, fazendo qualquer coisa, de repente sentimos de ajudar alguém, não veio na mente alguém que devíamos levar um rancho, fazer uma comida, enfim, certo? Deus estava te inspirando através do Espírito Santo. Último ponto da noite, e você vai comer seu franguinho assado na casa com feijão. O Espírito Santo dá poder aos santos para fazer o que a igreja deve fazer: testemunhar lá fora que Jesus é o Rei e Senhor e Salvador. Sem o Espírito Santo não dá. Eu não poderia cantar, pregar hoje, se não for a ajuda e inspiração do Espírito Santo de Deus. Não dá, na carne não dá. Ninguém aprende, ninguém muda. É só carnal, só emoção. Quem está aprendendo a palavra hoje? Vamos ver de volta o primeiro texto que nós começamos a pregação. Falar de poder para testemunhar. Diz assim: Jesus reuniu a todos, diz assim: um dia vocês vão no aposento alto lá, que eu vou derramar o Espírito Santo. Aí a igreja começa. Amém? Diz assim: mas recebereis virtude, recebereis, ato 8, recebereis poder quando venha sobre vós, diga igreja, o Espírito Santo. Recebereis poder. Amém? E olha como continua: e com esse poder você será testemunha, você será boca minha de Deus, alto-falante, luz do mundo, sal da terra, vaso de honra. Eu vou te dar poder. Poder não para expulsar demônio, não para cantar, não para... Escuta, aprende direito. Aprenda direito, corretamente. Eu vou dar poder para você pregar para todo mundo que há um Salvador só, um Senhor, um só Deus, que tem a vida eterna, e Ele tem um nome precioso, e se chama Jesus Cristo de Nazaré.
recebereis poder, recebereis poder. Fala para teu cunhado, fala para o teu vizinho, fala para aquela pessoa que se amalgou com você, fala para o teu inimigo que é um Senhor e Salvador. Fala para o pecador que está fundado no pecado, que é esperança, que é um Jesus que perdoa, que não é o Papa, que não é o padre da Igreja Católica, isso é mentira, que é Jesus de Nazaré, que é fala para um endemoniado que Jesus liberta de verdade. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Fala para o cego que se ele conhecer as Escrituras, ele será liberto, e conhecereis a verdade, e a verdade é com o poder do Espírito Santo, é na virtude do Espírito Santo. Ele falando através de vós, é os seus desejos, suas palavras, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. Está entendendo, igreja amada? Então não se sinta inferior. Você é da igreja, você recebeu o Espírito Santo, fala, que Deus vai falar através de você. Uma criança vai pregar e o adulto vai se envergonhar e vai vir para a igreja. Não há testemunho eficaz do Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Não há poder sem operação, e não há poder sem operação, e nem operação se não está o Espírito Santo de Deus. Não há igreja gloriosa se não está o Espírito Santo. Não toda igreja tem o Espírito Santo, cuidado com isso. Ele dá poder para a igreja sair daqui, fazer essa especulação doutrinária para o campo da ação missionária, sair lá, traço perdido. Quanto vocês convidou hoje para a igreja? Se você recebe o Espírito Santo, você não vem com as mãos vazias para a igreja. Alguém te convidou para ir numa janta? Você foi com a mão vazia? Eu ontem fui. Passei por um mercado, estava tudo fechado. Queria comprar uma coca, nem que seja. Aí cheguei lá e não gosto de chegar com as mãos vazias. Os irmãos, não, pastor, tranquilo, a tua presença aqui, tua esposa, olha que linda. Amém? Como você vai chegar na igreja com as mãos vazias? O que você tem para oferecer a Deus? Ele não quer dinheiro, ele não precisa de dinheiro. A teologia, a igreja falsa, sim. Ele não. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu quero almas. Eu quero alma. Eu quero vidas. Para quem você falou que é uma chance em Jesus? Para quem você falou que Jesus cura? Você estendeu a mão para o que está caído, o enfermo, o perdido. Ninguém pode fazer essa obra se não tem o Espírito Santo. Mas se você tem esse desejo, o Espírito Santo sabe estar sobre a tua vida. Se você ainda não for batizado, eu creio que hoje os céus estão se abrindo. Hoje Deus pode batizar pessoas com o Espírito Santo aqui neste lugar. Ele capacita a igreja a romper barreiras culturais, essas étnicas, religiosas, a fim que o Evangelho chegue até os confins da terra. Amém? Ele dá poder à igreja para perdoar seus inimigos e amar até aqueles que te perseguem. Diga amém, igreja. Sem o Espírito Santo, rancor, raiva. Quando vem o Espírito Santo em você te diz: perdoa, porque você errou e Jesus te perdoou. É o Espírito Santo que te incomoda. Não te incomoda. Perdão, não te incomoda. Ele é santo. Mas ele te fala: vai, perdoa, vai. Até que tu não perdoa, as correntes vão estar te aprisionando a tua alma, o rancor te comendo por dentro. No momento que você pede perdão, as correntes se quebram. Sabe quem te inspira isso? O Espírito Santo de Deus. Ele dá poder à igreja para morrer pela causa de Jesus e não retroceder diante do sofrimento. Vocês viram os cristãos agora lá na Coreia do Norte, lá na China, lá na Afeganistão? Eu vou falar aqui para todos esses covardes.
Covardes, vocês são covardes. Vocês do Islã deveriam se converter a Cristo, porque Mohammed não salva ninguém, Cristo é o Salvador. Mas vocês são covardes. Por que não brigam com os Estados Unidos, pele a pele? Matar cristão é de covardia. Não se pode matar. Viram como o Deus nosso não é o mesmo? O de vocês obriga a matar as outras pessoas. O nosso dá amor. Hoje eu estou pregando com amor. Ninguém se irrita comigo, estou pregando com amor. A verdade dói, mas cura. Viram como não temos o mesmo? O Deus de vocês manda matar. O nosso morreu em nosso lugar para salvar a todo aquele que crê. Para o nosso Deus, não importa se é árabe, se é judeu, se é da Nigéria, todo aquele que aceita Jesus é salvo, é perdoado, é amado. Agora os cristãos, quando colocam uma faca assim, sabe o que eles fazem? Eles começam a louvar e cantar hinos, a harpa. Nega Jesus, ultimato agora mesmo. Não nego Jesus. Quem se lembra lá no tempo antigo, colocaram esses inciensos lá com azeite fervendo, e tinha que trazer lá e dizer que César é o Senhor. Os medrosos, aqueles que não tinham o Espírito Santo, aqueles que não amavam Jesus, chegavam diante dos romanos, o próprio povo de Deus, chegava lá com medo e pegava lá o incenso, colocava lá e diziam: César é o Senhor, César é o Senhor. Se lembra quando Jesus colocou aquela moeda? Quem está aqui? César, dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. Quem se lembra? César. Aí os medrosos primeiro: César é o Senhor. No momento que aperta, deixam uma igreja. No momento que está difícil, deixam uma igreja. Os medrosos, os covardes, voltem, disse Gideões. Não é com 32 mil, é só com 300. Sabe por que eu não me preocupo que a igreja de Jesus seja pequena? Não é minha, é de Jesus. Sabe por quê? Porque melhor poucos com qualidades que muitos sem ela. Até que uns valentes pegaram agora o incenso valente e disseram assim: não é César o Senhor, não, Jesus é o Senhor. E colocou lá, e foi o segundo, o terceiro: Jesus é o Senhor. Sabe quem inspirou? Sabe quem inspirou isso? Sabe quem deu essa força? O Espírito Santo de Deus. Jesus era cheio do Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo nas águas, saiu e vem sobre ele o Espírito Santo, e começou a obra missionária. Eu estou sentindo a voz de Jesus falar aqui na igreja. Está tão bom aqui. Amém. Ele dá poder à igreja para pegar a toda a criatura e fazer discípulo em todas as nações. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não cumpre a grande comissão: ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não vive em santidade, nem marcha vitoriosamente em sua jornada rumo à glória. Nós precisamos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Igreja, convido a ficar de pé. Ainda temos irmãos conectados neste momento com nós através do YouTube e Facebook. Então vou fazer uma oração para que esses irmãos também possam receber através da oração. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este dia especial. Agradecemos por hoje nós, através da fé dada pelo Espírito Santo, poder deixar os nossos desejos e vir à tua casa para te ouvir falar ao nosso coração. Queremos que nós hoje ouvimos a tua palavra e que o Senhor falou com cada um de nós que estamos aqui.
abrimos o nosso coração para receber o Espírito Santo. E nós hoje aprendemos que devemos pedir o batismo do Espírito Santo. Igreja, coloca em oração, nas tuas orações, ser batizado com o Espírito Santo em todas as tuas orações. Se você já é batizado, então peça que Ele te encha com o seu Espírito, porque às vezes você não dá lugar ao Espírito, você dá lugar à carne, e você fica um pouco mais fraco. Mas lembre-se que Paulo disse que o Espírito Santo nos ajuda até nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se o apóstolo Paulo nos disse que não sabemos orar e que precisamos do Espírito Santo para orar, irmão, imagina eu e você. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é a pessoa de Deus dentro de nós, que nos diz como orar, o que fazer, onde caminhar, como pensar, como atuar, o que decidir, o que escolher. Por favor, igreja, peça o batismo do Espírito Santo. Quero ensinar como pastor a não ser egoísta. Os membros egoístas não servem para Deus. Peça para que os teus irmãos que estão sentados do lado, na frente, atrás, o mais fraco, que hoje seja batizado com o Espírito Santo. Pede para o pastor ser cheio do Espírito Santo. Pede para as irmãs do coral ser cheio do Espírito Santo. Para as crianças ser cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele pode até curar uma pessoa. Ele transforma de dentro para fora, de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. Então peça, ore e diga a Deus: Senhor, se tu desejas me dar teu Espírito Santo, capacita-me. Eu me entrego a ti para fazer a tua vontade, a tua obra. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Assim nós oramos esta noite e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A todos os irmãos que nos assistem, muito obrigado. A todos os irmãos que estão aqui e assistem, até o próximo culto, se Deus quiser.